Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo suspendeu hoje o julgamento sobre o uso de aeronaves com produtos químicos no combate ao mosquito Aedes aegypti. Os ministros decidiram aguardar os votos do presidente do Supremo e do decano da Corte. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes da sessão de hoje pra gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, esse foi um tema que foi bastante discutido hoje à tarde durante a sessão plenária. Nós tivemos aí votos e fundamentos diferentes sobre permitir ou não o uso de aeronaves contendo produtos químicos para combater o mosquito Aedes aegypti, causador aí de algumas doenças como a dengue, a chikungunya e a zika. O Supremo Tribunal Federal, ele julga neste caso uma lei federal de 2016 que foi criada aí depois da epidemia de zika entre os anos de 2015 e 2016 que ocorreu aqui no Brasil. Essa lei, ela traz aí medidas de vigilância sanitária quando há o perigo eminente à saúde pública por causa deste mosquito. E um dos pontos dessa lei foi justamente permitir o uso de aeronaves contendo produtos químicos, que joga esses produtos químicos em áreas para combater a proliferação deste mosquito. Hoje, na sessão, a Procuradoria-Geral da República, que é autora dessa ação, ela defendeu aqui no plenário de que o uso dessas aeronaves deve ser proibido no Brasil. Vamos ver a reportagem. Na ação, a Procuradoria-Geral da República classificou como alto risco para o meio ambiente e para a saúde das pessoas o uso de aeronaves com produtos químicos no combate ao Aedes aegypti, transmissor de doenças como zika, dengue e chikungunya. Além de ser duvidosa a efetividade da dispersão aérea de substâncias para reduzir a reprodução do mosquito, vetor das doenças, são relevantes os impactos negativos provocados pela adoção da medida. Não se trata de um cheque em branco. Não se trata de uma autorização dada sem qualquer critério. A lei foi, pelo contrário, o legislador foi muito criterioso, estabelecendo, primeiro, que se trata de uma situação de iminente perigo à saúde. Segundo, exigiu a aprovação das autoridades sanitárias. Primeira a votar, a ministra Carmen Lúcia disse que estudos do próprio poder público indicam malefícios na pulverização aérea. Acentua-se que o mosquito Aedes aegypti tem o que poderiam ser denominados hábitos domiciliares, recomendando-se a utilização de atomizadores portáteis dotados de maior eficácia para atingimento de criadouros. A pulverização aérea causa elevada mortalidade de insetos não alvos, os quais atuam como polinizadores e controladores naturais de praga. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes disse que não há inconstitucionalidade na Lei Federal de 2016 que tratou do tema. Pode utilizar esse método, mas tem que ser aprovado caso a caso, deve ser aprovado pelas autoridades sanitárias e desde que comprovada a eficácia. Se de plano não há comprovação, não há autorização para esse determinado inseticida, nem será realizado. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso entenderam que não há inconstitucionalidade na norma, mas que o uso de aviões para combater o Aedes aegypti precisa de autorização prévia obrigatória das autoridades sanitárias e ambientais. Creio que o Poder Judiciário pode, ao iluminar o alcance desse comando normativo, emitir uma interpretação conforme, sem avançar sobre o texto, sem reduzi-lo nem ampliá-lo, para, à luz dos comandos constitucionais, delimitar tais condições como condições prévias e inafastáveis à utilização do método, sem, contudo, escoimá-lo ou retirá-lo peremptoriamente da ordem jurídica. Eu acho, na minha leitura, que faltou uma autoridade competente para se manifestar nessa matéria. Meio ambiente, né? Que é o meio ambiente. Eu sou o último a votar, mas eu quero apenas comunicar que eu vou aguardar a presença do ministro Celso de Mello e do ministro Toffoli para nós obtermos o quórum necessário num sentido ou no outro. Eu, então, vou acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de julgar improcedente.
Consultora jurídica Karina Zucolotto está aqui para falar sobre a sessão dessa tarde. Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, o plenário está Erika. dividido. Para que essa tese da interpretação conforme prevaleça, é preciso que haja um quórum mínimo, é isso? O próprio ministro Luiz Fux, presidente hoje da sessão plenária, ele disse que preferiu suspender a sessão de julgamentos para colher os votos dos ministros ausentes, ministro Celso de Mello e Dias Toffoli, para que possa chegar a um quórum necessário. E qual é esse quórum necessário previsto na Constituição? Maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Esse quórum de maioria absoluta, na doutrina, é chamado de cláusula de reserva de plenário. E ela é exigida toda vez que a inconstitucionalidade de uma norma for declarada, porque vai se retirar a eficácia daquela norma para que ela não obrigue mais ninguém em razão do efeito vinculante que essa decisão do Supremo acaba provocando. E no caso da interpretação conforme, da mesma maneira. A interpretação conforme é uma técnica de julgamento em que o Supremo Tribunal Federal vai dizer qual é a melhor forma de se interpretar aquela norma para se evitar a aplicação divergentes na hora de se interpretar aquela legislação. Então, até agora, nós temos 4 ministros que votaram pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, pela manutenção da validade absoluta da norma. Não há qualquer inconstitucionalidade, a própria legislação, ela condiciona as circunstâncias para o uso de aeronave e isso bastaria não havendo qualquer violação da Constituição. Por outro lado, outros 4 ministros preferiram julgar parcialmente procedente para dar essa interpretação conforme, ou seja, fazer a leitura do dispositivo questionado pela Procuradoria-Geral da República, não dizendo que ele é inconstitucional e nem constitucional plenamente, mas dizendo de que maneira ele deve ser lido para estar compatível com o artigo 225, que protege o meio ambiente. Então, para que essa tese, como você disse, da interpretação conforme prevaleça, são necessários pelo menos 6 votos no plenário para que ela seja levada a efeito. Do contrário, não se pode declarar a inconstitucionalidade e nem afirmar essa interpretação conforme. Então, vale lembrar, como a gente viu na reportagem da Carla, ministra Carmen Lúcia, relatora, foi a única, até agora, na votação, a entender que a norma é absolutamente inconstitucional, pelo menos nessa parte da utilização da aeronave. Quanto à improcedência ou à interpretação conforme, plenário dividido, julgamento suspenso. Vamos aguardar os votos dos ministros que estavam ausentes justificadamente na sessão de hoje. Ok, Karina, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.